Casa Aberta, cultura, cidadania e educação. Apresentação Elias Santos. Entre, a casa é sua. Você está ligado na Brasileiríssima 100,9, a Casa da MPB. E o programa Casa Aberta no ar. Cultura, cidadania e educação. Eu me lembro que há um tempo atrás, uma das nossos ouvintes escutantes falou a respeito de um termo que fez muito sucesso aqui na hora que a gente colocou no ar. Indicou um livro sobre comunicação não violenta, não violenta. E aí, a gente viu que muita gente comentou, muita gente repercutiu, e aí a gente resolveu abrir um espaço para falar um pouco a respeito sobre esse conceito. E para começar, a gente está na ponta da linha com a Sandra Caselato. A Sandra vem estudando, vivenciando e compartilhando esse conceito, essa prática da comunicação não violenta. Ela que é psicóloga e bacharel em artes plásticas e especialista em didática do ensino superior. E está na ponta da linha, vem a Belo Horizonte participar de um evento e vai conversar conosco agora ao vivo aqui. Bom, antes de tudo, Sandra, muito obrigado pela presença. Bom dia, Sandra. Muito obrigada. Bom dia. Sandra, como é que você definiria, o que seria comunicação não violenta para você? Resumindo assim, de uma forma bem simplificada, eu vejo a comunicação não violenta como uma forma da gente conseguir se relacionar melhor, tanto com a gente mesmo internamente, quanto com outras pessoas ao nosso redor, relações entre grupos e até mesmo entre sistemas, grupos maiores, como contribuir na mediação de conflitos internacionais, por exemplo. Sandra, nós temos uma tendência, nós seres humanos, a uma comunicação mais violenta, a sermos mais violentos na hora de comunicar com o outro. Isso sempre foi do ser humano ou agora, com as redes sociais, com essas possibilidades todas de interação, a coisa piorou um pouco, na sua opinião? A ideia da comunicação não violenta é a gente conseguir enxergar além de comportamentos ou de formas de falar que a gente considera como violentos. Então, a gente consegue se expressar e compreender melhor uns aos outros, mesmo que o que venha na nossa direção seja algo violento, vamos dizer. Então, é uma forma de a gente aprender a lidar com isso e transformar situações mais que sejam melhores para todos, né? As redes sociais potencializam a violência na comunicação humana? Eu entendo exatamente o que acontece isso. Eu entendo que o que acontece nas redes sociais é meio que um reflexo do que acontece na nossa sociedade em geral. Sim. A nossa tendência é estar conversando ou está se relacionando, tentando descobrir quem está certo e quem está errado. É verdade. E aí, esse tipo de comunicação inclui julgamento, crítica, e identificar quem é o culpado numa situação. Quem é culpado, quem está certo e quem está errado. E aí, as redes sociais apenas refletem isso, que já é parte da nossa cultura, vamos dizer, né? Ok. E a comunicação não violenta vem propor justamente a gente transformar isso. Algo que é muito presente na nossa cultura, que é essa cultura de competição, de ganha-perde, né? Para eu estar certo, a outra pessoa tem que estar errada. E a comunicação não violenta, ela vem propor relações ganha-ganha, onde todos estão bem. Ninguém precisa perder. Todo mundo pode estar bem e um compreendendo o outro. E aí criando soluções que sejam melhores para todos, não para um somente ou para outro, né? Ok, Sandra. Nós temos também aqui na ponta da linha, junto com a gente nessa entrevista, o Yuri Haas, que vai participar também junto com você do evento, né? Ele é mestre em Ciências Sociais. Sim. E vamos colocá-lo no diálogo aqui agora com a gente também. Ele está ao telefone. Bom, Yuri Haas, bom dia. Aqui é o Elias Santos, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Muito obrigado por ter a gente no seu programa. Ok. Yuri, eu andei lendo aqui, né, junto com a produção, alguns conceitos que vão permear, né, o curso. E tem um conceito que me chamou muita atenção, que a gente tem utilizado muito aqui no rádio. Ao invés de falar ouvinte, temos falado escutante. E tem aqui o desenvolvimento da escuta profunda. O que é escuta profunda, hein, Yuri?
Muito bacana. A escuta profunda é uma forma de estar buscando escutar além das palavras, talvez até mesmo dos julgamentos que estão sendo expressos por alguém, e ouvir o que é que aquela pessoa está expressando que é muito importante para ela. E provavelmente algo que pode ser universalmente humano, que talvez não seja só importante para ela, mas para qualquer ser humano, inclusive para mim, que estou no trabalho, no papel do escutante. Okay. Então, nessa forma de escuta, na realidade, o que acaba acontecendo é uma construção de conexão. É uma forma de se conectar para além das palavras, ou até mesmo, às vezes, das atitudes ou ações, com algo no outro que existe em mim também, com o qual eu posso sentir empatia. Ok. Notado aqui, né? A Sandra também está ao telefone, tá junto com a gente, viu? Yuri e Sandra podem se cumprimentarem um ao outro. Fique à vontade. Vou puxar um pouco o Yuri, que eu estava falando com a Sandra. Yuri, eu tenho visto aqui que dentre as metodologias utilizadas, nós vamos ter muita conversa de exercícios em duplas, em pequenos grupos, encenação de diálogos, exercício do corpo e movimento. Para desenvolver uma comunicação não violenta, é necessário, é muito importante esse toque, esse tete a tete perto do outro, assim, um perto do outro. Como é que funciona isso, hein, Yuri? Muito bacana essa pergunta. Tem uma coisa interessante, nós aprendemos a nos comunicar ao longo da vida, principalmente em situações reais nas quais a gente está inserido. Então, toda a nossa experiência do que funciona, do que não funciona, é uma experiência prática. Nos nossos cursos, a gente busca sair de um campo apenas teórico para ajudar a criar situações nos diálogos, nas conversas, onde seja possível sentir qual é o impacto de fazer as coisas de uma maneira diferente. Como é que a sensação de se expressar autenticamente ou de conseguir escutar com empatia, o que é essa sensação de estar vivenciando na prática a empatia? E esse tipo de registro acaba ficando muito mais vivo para os participantes e muito mais propenso a ser replicável depois do que se fosse apenas uma aula teórica. Por isso que nossos cursos, meus e da Sandra, são fundamentalmente práticos. É através da prática que nós desenvolvemos conhecimento para os outros, e através, na realidade, da prática, que nós partimos da prática, nós construímos as explicações teóricas do porquê aquela forma está funcionando daquele jeito, está gerando aqueles resultados, etc. Ok. São 11 horas e 26 minutos, nós estamos falando ao vivo com duas pessoas que vêm estudando, vivenciando e compartilhando com as pessoas o estudo do conceito da comunicação não violenta, que é um estudo, né, na verdade, um conceito criado pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. Nós estamos falando com a Sandra Caselato e Yuri Haas, que estão chegando a Belo Horizonte para um evento que acontece neste final de semana. E deixa eu aproveitar, Sandra, agora eu queria falar um pouco contigo, voltar a conversar contigo, e você falasse um pouco para a gente assim, vivemos num momento, né, no nosso país, em que a gente tem aí muitas pessoas, ontem inclusive no Dia da Independência ficou muito claro isso, né? Grupos separados em termos ideológicos, políticos, um contra, outro a favor, um pedindo fora, um pedindo isso e aquilo. Que cuidados que nós devemos ter nesse momento ao comunicar, ao expor as nossas opiniões políticas para o outro que não tem aquela mesma opinião, né, daquela ideologia nossa? Que cuidados que a gente tem que ter, hein, Sandra? Agora esse momento está sendo um momento bem crítico, né, no nosso país, de muita divergência, muitas brigas. Eu estou vendo famílias brigando e postando relações, um deletando o outro no Facebook, no WhatsApp. Uhum. E, enfim, isso tem muito o que a comunicação não violenta pode ajudar nesse sentido, é a gente tentar, como o Yuri estava falando, né, ouvir além da palavra. Caiu a ligação. Yuri continua na linha? Yuri, tá nos ouvindo? Sim, eu estou aqui. Eu vou dar continuidade. Isso, continua, nos ajuda, por favor, vamos lá. Então, o que ela estava dizendo era exatamente esse exercício de buscar, escutar o que a outra pessoa está expressando, que é muito importante para ela, que é não necessariamente partidário, mas universal.
por exemplo, a pessoa pode estar usando uma série de palavras e teorias e críticas, quando no fundo, na realidade, o que ela está tentando expressar é que para ela é muito importante respeito, a segurança, coisas que são universais para qualquer ser humano, e que é parte da fundamentação teórica do processo da comunicação não violenta, é a ideia de necessidades humanas universais. Então, nesse caso das discussões políticas, talvez ali se faça realmente um exercício muito forte, desafiador, porque nenhum de nós está isento de ter uma perspectiva, de ter uma forma que entende que seria a forma que gostaria de ver as coisas acontecerem, mas mesmo assim, essas formas, elas são representações de alguma coisa que está mais lá no fundo, alguma coisa que é mais universal. E conseguir escutar essa universalidade, esses valores lá no fundo, ajudam as pessoas a se conectarem, estarem mais propensas a se entenderem, a tentarem buscar talvez um meio termo, um denominador comum, alguma coisa que funcione para os dois. Ok, muito bacana. Legal, viu, Yuri? Vamos lá, né? É um exercício, não tem nada pronto, né, Yuri? Não tem. É totalmente emergente, está dentro de, inclusive, esse modelo, esse processo, está dentro de um campo, ou modelo, eu diria, de complexidade e de emergência. Então, realmente, a ideia de estar aberto, estar disposto, estar presente, com uma qualidade de presença, buscando a conexão com o outro e não como no modelo convencional, que é buscando vencer o outro, vencer, né, ver quem está certo e quem está errado. Tá bom. Yuri, muito obrigado pela participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui nessa tentativa de construir um mundo com a comunicação menos violenta, tá bom? Não violenta, na verdade, né, Yuri? Obrigado, viu? Muito obrigado. Gratidão por ter a gente no seu programa. Valeu, tamo junto. Não tem problema não. Esse foi Yuri Haas, né, mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Chicago. E nós conversamos com ele também com a Sandra Caselato. A Sandra é psicóloga, bacharel em artes plásticas. Os dois estão trabalhando com o conceito de comunicação não violenta e estão em Belo Horizonte neste e no próximo final de semana ministrando esse curso desse conceito que apareceu na participação de um dos nossos ouvintes. E aí fez muito sucesso, a gente correu atrás para conhecer um pouco mais, né, Belize? Isso mesmo. Na verdade, foram duas ouvintes que indicaram esse livro. A Flávia Leles também está falando aqui, que bom que a minha indicação do livro repercutiu. Eu trabalho com crianças, com música, com arte e tenho procurado inserir os conceitos aprendidos nos grupos. Não é fácil, pois já estamos robotizados e apenas reagir o tempo inteiro. Mas a empatia deve ser praticada todos os dias, pois todos nós desejamos nos conectar, ganhar confiança e também paz. Ok, muito bom, valeu. Cultura, cidadania e educação. Apresentação Elias Santos. Entre, a casa é sua.